Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal, e se você não é inscrito ainda, por favor, faça isso agora mesmo, para você estar recebendo notícias diretamente aqui de Israel. E por favor, não esqueça de dar um like nesse vídeo, tá bom? Aqui em Jerusalém, juízes rejeitam aí o pedido de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro daqui de Israel, né, em relação ao seu julgamento. Ele havia pedido aí um adiamento do julgamento, mas não há assuntos no cronograma aí da corte que possam justificar o cancelamento das audiências, né? Então a audiência será na segunda-feira e terá início às 11h30 da manhã, horário de Israel, aqui a audiência do Benjamin Netanyahu. Então aí a esquerda de Israel contra o Benjamin Netanyahu, porque eles não conseguem vencer na urna, vencer na decisão popular, então eles usam a justiça contra os políticos que eles não conseguem vencer. Isso acontece no mundo todo, aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump, acontece no Brasil contra a família Bolsonaro, e em todos os países aí a esquerda vem numa dominância e judicializando tudo contra os políticos aí legítimos, né? Então é a nova ditadura da toga se espalhando pelo mundo todo. Bom, aqui na faixa de Gaza houve alguns ataques na região norte e na faixa de Han Yunis aqui. E vale lembrar que houveram ataques contra a distribuição de alimentos na unidade e no mesmo motivo que antes, o Hamas vem acusando das forças de defesa de Israel, ou seja, o exército, de ter atirado contra civis na faixa de Gaza. A mesma história que antes. Antes foi investigado, não sozinho, né, foi investigado junto com os Estados Unidos e chegou à conclusão que haviam sido 5 policiais do Hamas que abriram fogo contra a população. De novo, o mesmo modelo, a mesma história, sem criatividade nenhuma, a mesma coisa. Eles fizeram aí ataques contra a população civil e acusam o Estado de Israel, ou seja, o exército, de estarem fazendo ataques contra a população civil na faixa de Gaza, a mesma história. E eu aposto com você que a Rede Globo vai estampar isso, vai colocar lá exército de Israel, mata civis na faixa de Gaza, mesma coisa de sempre. Porque isso é só para gerar manchete. E eu não sei o que a esquerda tem a ver com o terrorismo ou com os islâmicos de forma geral, né? Eu não sei. Tem alguma ligação aí que isso nos deixa perplexos, né? Porque, veja só, a esquerda defende tanto o direito das mulheres, dos homossexuais, mas quando eles se deparam aí com um Estado que coloca a mulher como uma escrava, que tem que estar vestida dos pés à cabeça, né? Só pode mostrar o rosto, em alguns casos nem o rosto, só o olho, em alguns casos nem o olho, tem que usar uma tela, né? Então, você vê, faz isso com a mulher, e eles defendem um tipo de governo como esse, como é o caso de defender o Irã, né, ou a maioria aí desses terroristas, né, desses radicais terroristas. E a questão do homossexualismo, eles defendem os homossexuais, né, mas quando chega num regime que eles matam homossexuais, mesmo existindo homossexuais lá dentro, tá, se ficar sabendo, eles matam, eles executam, né. Agora eles defendem isso daí, então não cola, tem alguma coisa de muito errado nisso aí, eu não consigo entender. Por favor, me explique aí nos comentários que eu não consigo entender. Se você é esquerdinha, talvez você tenha uma explicação que não chegou aos ouvidos da gente aqui ainda, né? Bom, pessoal, e eu trouxe isso aqui porque hoje eu fiz uma live com os alunos de uma escola, né? E tá aí no meu canal, vou deixar na descrição essa live para vocês assistirem depois. E eles tiveram perguntas interessantes, né? Uma mocinha lá, uma aluna nos perguntou como que funcionava o sistema agrícola aqui de Israel, então eu expliquei, trouxe as imagens, perguntou sobre o custo. Outro perguntou também como funcionava aí os bunkers, né? E os mamad, né? O quarto seguro. Então eu trouxe aqui umas imagens e expliquei para eles como que era feito e tal. Então tá tudo lá nesse vídeo, tá bom? Então vale muito a pena você dar uma olhada lá, curte e compartilha lá também, que ficou muito bacana, e dá um apoio aí às crianças. Eu gostei demais aí das crianças terem essa iniciativa, tá bom? Valeu demais aí por isso. Aqui o Jerusalém Post traz algumas manchetes, eu vou trazer para vocês, tá? Vou apresentar para vocês essas manchetes, né, que o
continuando o assunto anterior, né, as forças de defesa de Israel, eles rejeitam aí, né, alegações feitas pelo Haaretz. O Haaretz é um jornal de extrema esquerda aqui de Israel, né, que está acusando as forças de defesa de Israel de crimes de guerra contra a população civil lá na faixa de Gaza. Esses crimes foram investigados, apareceu outros casos aí, eles estão imputando esses casos às forças de defesa de Israel. Eu não sei, espero que ninguém morda essa chumbada aí novamente como foi anteriormente, né? Espero que não. Mas o Haaretz fica levantando essa bola aí. Bom, além disso, né, o Mossad adverte aos iranianos a se distanciarem da guarda revolucionária aí do Irã, né? Então, em relação aí à primeira manchete, né, as forças de defesa de Israel, eles rejeitam veementemente o relatório condenatório aí do Haaretz, desse jornal de esquerda daqui, alegando que militares têm como alvo civis em locais de ajuda. Isso aí foi investigado, né? E houve outro caso recentemente, eu acho que ontem ou hoje, ou de ontem para hoje, houve caso aí de mortes de civis nos pontos de ajuda aí, tá? Ontem eu até relatei de um balagã, talvez tenha sido esse, mas isso é causado pelo Hamas, tá? O Hamas não se interessa pela ajuda humanitária aí da GHF, né? Por quê? Porque isso prejudica o sistema deles ganharem dinheiro. Eles recebiam antigamente ajuda humanitária e vendia ali para a população de Gaza. Então eles usam a população como um meio para ganhar dinheiro, além de usar como escudo também, né? E as forças disseram na tarde dessa sexta-feira que rejeitavam aí todas essas acusações do Haaretz, que vale lembrar, é um jornaleco aqui de extrema esquerda aqui em Israel, tá bom? E essa fundação humanitária aí, a GHF, né, que está operando em Gaza, ela é apoiada pelos Estados Unidos, começou lá em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, né, no dia 29 de maio aí desse ano, tá bom? Então ela começou lá em Khan Yunis, agora já tem mais postos no centro e também no norte, né? Ontem houve um balagã aí por conta disso, talvez seja isso que eles estejam acusando aí novamente as forças de defesa de Israel. E é que o Mossad alerta os cidadãos iranianos para se distanciarem aí de afiliados das forças revolucionárias armadas do Irã, né? A agência de espionagem israelense disse aí aos moradores que se uma afiliada da Guarda Revolucionária receber de repente um telefonema, uma mensagem em seu telefone pessoal, eles devem se afastar imediatamente. Então é o Mossad aí já colocando pressão aí pro pessoal. Fica esperto aí que nós estamos na atividade, né? A sombra aqui, né, de uma mulher é vista sobre o logotipo do Mossad, né? Dando a entender que está lá, né? O Mossad está no Irã, né? Operando aí ativamente, como diz aí o presidente aí do Mossad, o Davi Barnea, né, que ele diz que não vamos sair de lá e continuaremos, e isso é muito importante para saber as condições do programa nuclear aí do Irã. As forças de defesa de Israel anunciam convocações adicionais de reservistas em curto prazo durante a Operação Verão, né? Isso acontece porque tem que se repor aí todo o pessoal, né? E também tem os profissionais a serem formados e uma série de coisas. As forças de defesa de Israel aqui, eles são muito dinâmicos em relação a isso, né? Então, vem aí uma nova leva e também está aí 60 mil convocados dos religiosos, tá? Dos ultra-ortodoxos que não querem, na verdade são os mais velhos que não querem, né? Os jovens eles até querem, os velhos não querem, os líderes de partido, né? Não querem que eles venham a servir. O porquê a gente não sabe, né? Deve ter alguma coisa aí por baixo desse pano. E aqui um depósito de arma destruído aí por Israel no sul do Líbano, aí um depósito de arma do Hezbollah, né? Olha isso aí, né? Uma grande destruição. Você pode ver que começou a subir aí lançadores, explosões. Isso acontece porque, né? O míssil que Israel atinge lá, ou a primeira bomba que ele atinge, destrói né? E aí o restante vem em detonação em cadeia, em série, né? Um vai detonando o outro e faz essa coisa aí maravilhosa, essa explosão gigantesca, né? É muito complicado aí a destruição de um paiol de armas, né? Faz uma bagunça razoável no local, né?
Bom, para quem não sabe ainda aí, né, nós estamos aí com um problema sério, um prefeito antissemita foi eleito lá em Nova York, nos Estados Unidos, né? E já se tem aí políticos se movimentando para caçar a chapa dele e até deportar ele dos Estados Unidos, né? É uma situação muito complicada porque a maior parte dos judeus dos Estados Unidos vivem em Nova York, né? Aqui a Vivid traz a seguinte informação, né? Se tem 581 mesquitas em Nova York, por que eles rezam aí nas ruas, né? Por que que eles se juntam nas ruas para rezar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pode ter alguma ligação aí com chamar a atenção, né? Eles gostam muito de chamar a atenção. E tem também a questão da ligação deles com o movimento de esquerda, como eu disse antes, né? Eles têm uma ligação muito forte aí com o esquerdismo, né, com os democratas. Muita gente diz que não existe esquerda e direita nos Estados Unidos, né, que é democrata e republicano. Mas é justamente essa divisão com outros nomes, tá? Os democratas são os representantes aí dos valores da esquerda nos Estados Unidos. Então, diga você, democrata ou de esquerda, é a mesma coisa. Então, os democratas aí têm uma ligação muito próxima, inclusive esse prefeito é do Partido Democrata. Eles têm uma ligação aí, um vínculo muito próximo com os muçulmanos. E vale lembrar, né, que foram esses mesmos aí, né, que apoiaram ou estavam à frente do ataque às Torres Gêmeas em Nova York, né? E quem diria, né, se naquele ano lá, em 2001, você diria que um negócio desse ia acontecer aí cerca de 24 anos depois, né? Ninguém imaginaria. Se alguém me dissesse isso naquele ano, eu ia chamar o cara de mentiroso, né? Mas olha aí a realidade que nós vemos hoje, né? Uma tragédia isso para o povo novaiorquino. E aqui o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Araghchi, ele diz o seguinte: o parlamento do Irã votou pela suspensão da colaboração com a Agência Internacional de Energia Atômica, até que a segurança de nossa atividade nuclear possa ser garantida. Ele está dizendo aí que eles vão continuar com as atividades nucleares dele, né? A IAEA e o seu diretor-geral são totalmente responsáveis por esta sórdida situação. Então ele está culpando aí o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica pelos Estados Unidos e Israel terem destruído o seu programa. Mas não, Israel iria destruir o seu programa, independente da fala aí da ONU ou não. Veio a calhar, né? Talvez, eu não sei se propositalmente ou alguém chegou lá e falou: essa é a hora de fazer o relatório. Mas foi muito, muito em cima, né? Eles fizeram o relatório, Israel foi lá e bam, né? Detonou. Aí depois veio os Estados Unidos e também complementa, né? Então, me parece que tem alguma ligação nesse contexto todo, né? Vamos ver, vamos descobrir no futuro aí, tá bom? E aí ele diz que ele está brincando com fogo. Não, meu amigo, você está brincando com fogo. Você não sabe nem um pouco com que você está mexendo. E não adianta fazer ameaça vazia, que não vai chegar a nada, né? E aqui o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, o tenente-general Yair Zamir, afirmou que o ataque israelense ao Irã durante a Guerra dos 12 Dias, assim, denominada pelo Donald Trump, vale lembrar, né? Pode ajudar a promover seus objetivos lá em Gaza. Durante uma visita à faixa de Gaza, Zamir afirmou que o Irã sofreu um duro golpe, o que pode mudar o rumo aí das operações. Bom, obviamente ele tem toda a razão de pensar dessa forma, porque o Irã é o grande financiador do Hamas e do Hezbollah. O Hezbollah já ficou meio que a ver navios, porque além de tudo o Hezbollah é um partido no Líbano, né? Já o Hamas, ele controla completamente a faixa de Gaza, e então a capacidade do Hamas é menor. Ele controla a faixa de Gaza sozinho, mas a capacidade dele é menor, é mais reduzida. O Líbano está dentro de um país, se o Israel quisesse eliminar de fato totalmente o Hezbollah, ele teria que declarar guerra contra o Líbano, o que é um problema, né? Mas a faixa de Gaza não, porque ele é só um grupo dentro de um território, e ali esse conflito pode continuar ad eternum, né? Porque, como eu disse antes, ele não é uma guerra, né? Contra a faixa de Gaza não é uma guerra, porque Gaza não é uma nação, né? É um grupo terrorista tomando conta de um lugar. É uma facção criminosa.
Ao meu ver, assim, é um PCC, é um comando vermelho, entende? É a mesma coisa. Então, por exemplo, se o Brasil declarasse guerra, né, vamos dizer, entre aspas, contra o PCC, não seria uma guerra de verdade, seria um conflito, né? Ou contra o Comando Vermelho. Então a mesma coisa acontece aqui em Gaza. Tanto é que o PCC e o Comando Vermelho têm fortes ligações aí com o Hezbollah para ajudar aí a faixa de Gaza, bem como o governo Lula também, né? Ele pode não ajudar financeiramente hoje, porque os canais foram interrompidos, mas ele ajuda aí moralmente apoiando o Hamas. Bom, pessoal, e a partir de hoje eu estou fazendo o seguinte, eu estou trazendo aqui nos meus shorts aqui do meu canal, né, esse vídeo que eu faço, eu uso depois uma inteligência artificial, né, o CapCut, para cortar em várias matérias pequenas aí, e estou postando aqui nos shorts, né. Então se você puder dar uma olhada lá depois, tá bom? Eu vou agradecer demais. Então eu estou aqui, né, no meu painel, eu tenho 1.868 seguidores, então tá faltando um pouco aí para 2.132 seguidores aí para 132 seguidores aí para ter 2.000, é isso? Conto com você aí, compartilhar esse vídeo com um amigo, com um grupo de família, Facebook, enfim, as redes sociais no geral, tá bom? O conteúdo meu continua assim, não muito alto, né? As visualizações estão bem baixas, eu gostaria que você assistisse aí meus vídeos, tá bom? Não esqueça de dar like, curtir, comentar. E aqui na monetização eu tenho duas fontes aqui para monetizar, né? A primeira fonte aqui, ela me libera essa coisa aqui de fazer o Super Stick, shopping, assinaturas, né? E eu preciso para isso atingir 3.000 horas. Eu estou aqui com 2.200 horas assistidas, falta 800 horas aqui para a gente bater essa primeira meta aqui. Já começo a ter alguma monetização aí, de acordo com assinaturas, etc. E para monetização do YouTube, para receber através de propagandas, aí me falta aqui 1.000 a mais, né? Que são 4.000 horas, né? Então faltaria 1.800 horas, então já passamos bem da metade aí, tá bom? E eu com isso tenho que agradecer a você que tem me dado apoio aqui, tá bom? Muito obrigado, valeu demais por você que está comigo aqui desde o começo, você é meu seguidor. Nós vamos ter muito a comemorar aqui, em 800 horas, tem feito aí mais ou menos 100 horas por dia, né? E eu agradeço muito a você por isso, você é o meu braço forte aqui, você tem me ajudado, tá bom? Com esse canal. Muito obrigado, valeu demais, tá? E eu espero estar à altura aí de atender as expectativas desse canal aqui, crescer em breve. Então, valeu demais e até o próximo vídeo.